Estudo Bíblico 1 Samuel 9. Verso 1. Homem de bens, ou seja, homem poderoso, segundo Reis 15, 20. Um homem rico, confirmado pela referência aos jumentos e servos no verso 3, como Boaz, Rute 2, verso 1. Verso 2. Cujo nome era Saul, pedido de Deus. Saul aparece como o nome de um príncipe edumeu, Gênesis 36, versos 37 e 38. Filho de Simeão, Gênesis 46, 10. Um levita coatita, 1 Crônicas 6, 24. E no Novo Testamento, Saulo de Tarso, Atos 7, 58. Moço e tão belo. A ênfase era colocada na aparência exterior dos líderes. Davi em 16, verso 18. Barur, em hebraico, significa um homem no começo da vida. Saul não era adolescente, pois já tinha um filho, Jonatas, nessa ocasião. Verso 3, nota homilética. 1. A chamada de Saul relaciona-se com jumentos, animais teimosos. 2. A chamada de Davi relaciona-se com ovelhas, animais obedientes. Capítulo 16, verso 11. Verso 4. A região montanhosa de Efraim. Foi uma viagem bastante longa. Sálisa e Saalim. Esses lugares são geograficamente desconhecidos. Versos 5 e 6. Terra de Zuf. Nas proximidades de Ramá. Como tivesse andado muito, resolveram consultar o vidente que estava perto em Ramá. Tudo quanto ele diz sucede. Este era um dos testes do verdadeiro profeta. Um segundo teste era que o ensinamento do profeta devia estar de acordo com a fé de Israel. Deuteronômio 18, versos 21 e 22 e 13, versos 1 a 3. Verso 9. Vidente, capítulo 3, verso 20. Com o ministério de Samuel, recomeça o uso da palavra profeta. Em hebraico, nabi, o verbo naba. No final significa profetizar, anunciar. Mas o povo ainda se apegava à palavra vidente, roé, que vem do verbo har, ver. O vidente vê fatos, o profeta vê e prevê fatos, além de falar aquilo que ouve da parte de Deus. Verso 11. Saíam a tirar água. O costumeiro dever das mulheres jovens das aldeias, praticado ainda hoje em dia. Era de tarde, Gênesis 24, 11. Um poço ou fonte supria toda a aldeia. Verso 12, no alto. Não significa uma elevação ou outeiro, precisamente, mas radicalmente um lugar de oração ou sacrifício. Antes da construção do templo, um local no alto era usado para o culto e os sacrifícios, pois era mais favorável para a participação das pessoas no culto, além de permitir a visualização do sacrifício sendo feito para elas. O lugar onde Samuel tinha erigido um altar ao Senhor, capítulo 7, verso 17. Verso 13. Ele tem de abençoar. O ele é enfático. Samuel tinha de estar presente para oferecer a oração da bênção antes que os participantes dessem início à sagrada refeição. Tal bênção da sagrada refeição não se encontra em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. A bênção sacerdotal da refeição se encontra apenas nos manuscritos do Mar Morto e na ceia do Senhor. Verso 15. O Senhor o revelara a Samuel. Literalmente, descobrira seu ouvido, uma figura de linguagem que se diz originária do costume de se afastar o cabelo de uma pessoa ou a ponta de seu turbante para poder segredar-lhe algo ao ouvido. Verso 19. Sobe diante de mim. Permitir que uma pessoa passasse à frente
era demonstração de grande estima. O Mishnah diz que Eucana era um tolo, pois andava atrás de sua mulher. Tudo quanto está no teu coração. Não poderíamos supor que Saul, com a mão no seu arado, estivesse remoendo o problema da opressão do seu povo sob o domínio dos filisteus e acalentasse um vago, mas real desejo de libertar o seu povo. Verso 21. Menor das tribos. A tribo de Benjamim ainda não estava refeita do morticínio sofrido em Juízes 20. Parece que, no fundo, Saul sentiu um complexo dessa derrota da sua tribo, complexo que exteriorizara mais tarde na matança dos sacerdotes em Nob. Capítulo 22, versos 16 a 19. Verso 22. Sala de jantar. Ligado ao lugar alto havia uma sala de banquetes, na qual a festa sacrificial se realizava. Mais tarde, essa palavra foi empregada em relação aos aposentos da área do templo, usadas como residência de sacerdotes e levitas. Versos 23 e 24. A porção. Na lei levítica, esta era a porção do sacerdote. Joséfo a chama de porção real. Verso 25. Falou Samuel com Saul sobre o eirado. O terraço era usado como lugar de repouso. Provavelmente Saul dormiu ali. Verso 27. A revelação divina é entregue a Saul em segredo.